Fala galera, tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao meu canal de Biologia, sou o professor Fernando Stuck e este é o Tá Fácil Não. Ontem, infelizmente, eu não pude colocar o vídeo na internet para vocês, que é toda segunda, quarta e sexta, pois não deu tempo de poder gravar e editar. Então hoje, exclusivamente essa semana, estou colocando o vídeo na quinta-feira e amanhã tem vídeo também, belezinha? Então eu peço desculpa pelo atraso. Hoje o tema é bem complexo e é um tema que eu gosto de trabalhar. Eu ainda não terminei as séries de vírus, tá pessoal? Ainda estão faltando mais 2 vídeos, que é a parte 4 e 5, mas para quebrar um pouco essa série, até mesmo para o YouTube poder me ajudar, porque todos os vídeos de vírus o YouTube tá tirando visualização minha e colocando a monetização moderada em amarelinho lá, isso acaba diminuindo o fluxo de visualizações do meu canal. Então hoje eu tô quebrando um pouco esse assunto e amanhã eu volto com a parte 4 dos seres mais complexos da Terra, que são os vírus, tá? Que é uma série que eu tô fazendo aqui no meu canal e que eu espero que você esteja gostando. Hoje eu vou falar sobre o arco-íris dos nossos materiais genéticos. Será, né, o quanto que a nossa sexualidade ela tem uma interferência em suas ações dentro dos nossos genes. Será que existe o gene, o tal gene gay que todo mundo fala? Será que esse gene ou genes vão definir o que você é ou não, se é certo ou errado? Isso tudo eu vou discutir com vocês e falar aqui com embasamento científico. Antes de mais nada, tudo que eu explico aqui no meu canal é tudo com embasamento científico provado, sejam por livros, artigos ou, né, algum tipo aí de site confiável, da onde eu tiro essas informações e passo para vocês de uma maneira mais simples de entendimento, porque a biologia não é nem um pouco fácil de entender. Então, depois da vinheta, estarei aqui para falar mais de gene gay. Será que existe? Até que ponto o comportamento de alguém está nos genes? E até que ponto é adquirido? Esse é um dos quebra-cabeças mais complicados da ciência. Em um estudo que saiu no período da Science em 30 de agosto, fornece uma peça. Após analisar o material genético de mais ou menos 492 mil pessoas, uma equipe de cientistas da Europa e dos Estados Unidos derrubou a ideia de que existiria um gene gay. Muito disseminada no imaginário popular, na verdade, as linhas de códigos de nossos genomas estão salpicadas de trechinhos que sozinhos determinam uma parcela minúscula do comportamento sexual de um indivíduo, mas somados fazem uma grande diferença. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam, pessoal, é que todas as características que nós produzimos em nossas vidas estão enraizadas dentro da nossa receita, que são pequenos fragmentos de materiais genéticos chamados de genes. Nós, seres humanos, possuímos mais de 22 mil desses genezinhos que definem todas as nossas heranças. Dentro do nosso DNA existem nucleotídeos, que são estruturas de material genético, estruturas químicas, feitas de fosfato, pentose e a base nitrogenada. Esses nucleotídeos são constituídos por 4 letrinhas, vamos pensar assim, A, T, C e G, adenina, timina, citosina e guanina. E a ordem dessas letras, desses nucleotídeos, é o que define todas as suas características e também a diferença dessas ordens que eu estou falando também definem a diferença das minhas características para a sua que está me assistindo agora. Essas diferenças na ordem dessas letrinhas de nucleotídeos são chamadas de SNP e é aí que os cientistas fazem os seus estudos para poder definir e entender melhor como que funciona este processo, como que funcionam essas codificações. Eu costumo falar receitas. Dentro desses SNPs, que são ordens de nucleotídeos, é onde estão as nossas receitas, que serão produzidas para que você tenha as suas expressões. Então, por exemplo, a cor do seu olho, a cor do seu cabelo, a cor da sua pele, os comportamentos, as aptidões. Claro, existem sim SNPs, fragmentos de genes, que interferem e fazem com que você tenha um comportamento diferente do outro. Mas não existe o certo ou o errado dentro da genética. O que existe é a variabilidade.
Então, se o meu SNP, se os meus genes, se as minhas ordens genéticas desenvolvem um comportamento para mim, que seja, por exemplo, sexual, pois existem alguns genes que têm essa interferência, não tá certo ou errado, não é uma doença, entende? Daí que tá a grande ignorância de você achar que existe a cura gay. Eu até fiz aí um vídeo em resposta aos preconceituosos chamados de cura gay. Não existe cura para aquilo que não é doença. Um comportamento não é uma doença. Entendem o que eu quero dizer? A interferência de um comportamento é assim como, por exemplo, eu gostar de tocar violão. Você não gosta, mas eu gosto. Você não gosta do seu próprio sexo, mas eu gosto. É o comportamento. Nós, infelizmente, ainda não conseguimos entender isso de uma maneira simples. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Nós, seres humanos, temos que olhar um beijo gay com naturalidade. Assim como nós vemos um beijo hétero. Porque isso é comportamento. Não existe certo ou errado, porque eu estou falando de ciência, eu estou falando da sua e da minha vida. Eu não estou falando na questão religiosa, do que você aprendeu, né, dentro da sua religião. Eu não vou entrar dentro desse roteiro. O que eu quero entrar agora é na questão comportamental. O que você tem a ver com o comportamento de uma outra pessoa? Porque isso é dela. Isso é do interior do seu organismo que está pré-montado nos seus genes, que você recebeu do seu pai, que você recebeu da sua mãe. Então, quando, por exemplo, alguém tem o preconceito, tá te julgando por você ser gay ou por você, né, ter outro comportamento que não é igual ao dele, é porque esta pessoa ou ela gostaria de ser igual a você, ou esta pessoa, infelizmente, não evoluiu a ponto de entender que é simplesmente um comportamento. E o grande, acho que o grande mistério disso tudo é que as pessoas, elas colocam como se fosse um crime. Eles falam assim, eu não sou preconceituoso, mas vejo a homossexualidade assim como pedofilia. Caramba, eu vi vários comentários aí no YouTube falando sobre isso. Sendo que pedofilia é um comportamento criminoso. A pedofilia é quando alguém está usando de uma criança e abusando ela sexualmente. O que tem a ver uma coisa com a outra? Não é? Ah, eu aprendi na minha vida que é homem e mulher. Calma aí, você aprendeu na biologia que o homem e a mulher reproduzem para ter filhotes. Isso você aprendeu, certo? Mas a biologia, ela nunca colocou para você como correto ou não. É comportamento. E aí que vai da sua evolução. É aí que você precisa entender. Os SNPs são simplesmente essas letrinhas que eu acabei de falar para vocês, que mudam de pessoa para pessoa. Por exemplo, os pesquisadores descobriram que a presença da letra G no lugar da letra T em certas posições do cromossomo 11 aumenta 0,4 a chance de um homem fazer sexo com outro homem. Outras 4 mudanças de letrinhas similares localizadas no cromossomo 4, 7, 12 e 15 têm efeitos parecidos. Algumas valem só para homens, outras só para as mulheres. É interessante que você entenda isso, porque essas pequenas mudanças que eu estou falando para você interferem menos de 1% dentro dos 494 mil pessoas que foram estudadas. Entendeu? Então, tipo, essa estrutura em porcentagem comportamental dentro dos genes de SNP representa menos de 1% do comportamento. Então, quando nós trabalhamos com uma linhagem genética, pessoal, não é simples. O arco-íris da sexualidade, ele tá sim enraizado no DNA. Só que não é nada simples falar sobre isso, porque não existe um único gene ligado a isso, que ligue ou desligue quem somos. Entende o que eu quero dizer? É muito mais complexo, mas uma coisa é fato, você precisa ser feliz e você precisa primeiramente aceitar quem você é. Aceite os seus comportamentos, aceite realmente quem você é, porque senão os outros não vão conseguir te aceitar. Não tenha vergonha, né? Não tenha medo. Infelizmente, isso tudo acontece pela violência, o medo, a insegurança, mas é algo que nós temos que superar, e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Uma vez eu li no livro de Richard Dawkins, O Capelão do Diabo, que ele fala o seguinte, que os genes, eles possuem uma expressão pra gente como se fosse a fumaça de um cigarro nos pulmões. Ele diz que as chances de você ter um câncer é muito alta quando você fuma, mas não é uma certeza, correto? Não é uma certeza. Às vezes a pessoa pode fumar a vida inteira, mas não ter o câncer de pulmão, mas ela tem uma chance muito maior. Isso acontece muito nos nossos genes. O gene ele não tem uma expressão
fixa em você. Ele tem uma expressão muito sutil. E essa expressão, ela pode perdurar a vida inteira para ser ativada ou não. Essa expressão, ela pode sim interferir em seus comportamentos ou não. Da mesma forma que não existe cor da pele certa ou errada, sexualidade também não é um comportamento que você tem que ter o julgamento de ser certo ou errado. Entende? Porque na expressão dentro do seu organismo não existe certo ou errado, o que existe é o você. E é isso que define a biologia dentro de suas variabilidades. Os geneticistas, os biólogos, naturalistas lá atrás já estudavam isso, esse comportamento de modificação e até mesmo dentro de seleções naturais. Tanto que se houvesse o gene gay 100%, se existisse o gene gay e interferisse 100% na sexualidade, ele seria extinto, porque por seleção natural, os gays não conseguiriam reproduzir. Então este gene não seria levado para as futuras gerações. Entende isso que eu quero dizer para vocês? Então o gene gay não existe, o que existe são genes que modificam, interferem e fazem com que você seja você mesmo, o seu comportamento. E aí que isso é passado de geração a geração e o que define é a variabilidade. Desde 1930, a homossexualidade ela tenta ser, como eu posso dizer, provada, onde os ultraconservadores, eugenistas, nazistas, pessoas preconceituosas sempre tiveram o ideal de querer provar que a homossexualidade é uma doença, seja por questões genéticas, seja por questão de escolha. Hoje em dia, por exemplo, os ultraconservadores, que são aqueles que são preconceituosos, mas dizem não ser, eles colocam como uma escolha. Ah, ele escolheu ser gay. Sabe, tipo, eu vou escolher a direita da esquerda? Entende isso? As pessoas elas tentam achar uma desculpa para um comportamento que é natural. A cura gay tá aí, né? As pessoas tentando provar a tal da cura gay. Gente, isso é a maior besteira e a baboseira que existe na história. E isso vai, infelizmente, continuar a acontecer. Eu não sei se vocês sabem, mas na época do nazismo, a homossexualidade era vista como algo, assim, absurdo, onde eles matavam homossexuais para tentar extinguir o tal gene gay. Então muita gente, infelizmente, morreu por ser gay. E isso acontece até hoje. Até hoje as pessoas que são homossexuais são violentadas nas ruas. Até hoje os homossexuais são mortos simplesmente porque eles possuem um comportamento que não agrada o outro que está do seu lado. E que eu tenho absoluta certeza que gostaria de ser assim como ele. E essas pessoas que violentam, que xingam, que falam tudo isso que vocês estão vendo nesses comentários, essas loucuras que acontecem na internet, vocês podem ter certeza que são homossexuais enrustidos. São pessoas que gostariam de ter o comportamento homossexual, mas não têm coragem de fazer isso. Não têm a capacidade evolutiva de poder chegar nesse estágio. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa nossa aqui. Não vou dizer uma aula, mas vou colocar aqui como uma conversa. Tudo de bem? Tudo de bom? Tudo certo? Espero que vocês tenham curtido mesmo. Deixa o teu like, compartilha esse vídeo e me ajuda a crescer nesse YouTube, rapaziada. O canal tem crescido bastante assim nos últimos dias e dá uma espalhada aí. Manda em site, manda em grupo de WhatsApp e coloque aí os seus comentários que eu vou gostar de discutir com vocês, de comentar com vocês, de elogiar vocês e vocês também com uma crítica sempre construtiva a respeito do meu trabalho. Um big beijo, se cuidem. Tchau!